Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Boas Apostas. Estamos a gravar na sexta-feira, primeira sexta-feira do mês de maio para sábado. Fazendo aqui um pequeno recap do que é que foi esta sexta-feira. Pré-live fizemos duas apostas pré, gol em ambas as partes no Heidenheim Bochum, que não veio, o jogo ficou mesmo 0-0, e gol em ambas as partes no jogo do Porto, que recebeu o Moreirense, que veio, ficou 3-1, um na primeira parte e depois 2 gols do Porto na segunda parte. Em relação ao geral do dia, ficamos praticamente no 0-0 no Telegram, que está o link na descrição, Telegram totalmente gratuito, onde fomos aqui um bocadinho infelizes, principalmente no jogo do Magdeburg contra o Presson. É um jogo que me ficou aqui um bocadinho... Ficou-me aqui um bocadinho na retina porque tentei destacar cantos a favor do Schalke, é uma coisa que eu faço, do Magdeburg, que é uma coisa que eu faço com relativa facilidade no Telegram. Facilidade não é isso que eu queria dizer, era frequência, relativa frequência no Telegram, vocês sabem o que é. Vamos imaginar aqui, neste caso em específico, entrei na Race 9, depois entrei em mais 7.5 cantos e depois entraria na Race 7. E isto deixou-me aqui um bocadinho intrigado porque eu não consegui entrar na Race 7, não tive timing e saiu a Race 7 e depois ficamos muito tempo sem sair o oitavo e o nono canto e tivemos um lance em que era pontapé de canto, o árbitro pontapé de baliza, houve outro lance que era pontapé de canto e o árbitro fora do jogo e não estava fora do jogo, portanto tivemos que lidar assim com essas coisas, mas é como eu costumo dizer, se as coisas forem bem feitas, estivermos sempre dentro do EV+, do Estimated Value Positive, no valor, no odd do valor, isto acaba, o azar e a sorte, estes lances deste género, acabam por se esfumar entre eles no longo prazo e esses acabamos no 0-0, entre aspas, entre a sorte e o azar. Nunca estaremos a gamblar assim, portanto, estaremos sempre bem. Depois vamos buscar aqui o over à frente só do Leiria contra o Oliveirense com modo 2.60, até eu consegui apanhar duas linhas, partilhei a mais 2,5, mas saiu logo o gol, depois partilhei mais 3,5, o jogo acabou por ficar mesmo 5-0. Mais coisas, depois também um bocadinho ingrato é que o jogo do Heidenheim nos golos, mas fomos buscar uma linha de cantos, que era mais 3 cantos no jogo a um modo 1.75. Fomos buscar a Race 5 do Heidenheim com o modo 5.50 e depois no Dragão fizemos tudo muito bem. Fomos buscar acima 2 cantos HT, fomos buscar a Race 7 do Porto e fomos buscar o over à frente no jogo também, ficando como a pior entrada do dia. Eu próprio falei lá, arrependi-me bastante, o jogo não foi nada como eu estava à espera. O over à frente no jogo do City contra o Wolves. Portanto, se não me conhecem e estão-me aqui a ouvir falar, sou o Aaron Big Mac, faço apostas esportivas profissionalmente já há alguns anos. Falo praticamente todos os dias aqui no YouTube, no Bom Dia Boas Apostas, sobre precificação do próximo dia ou do dia que vocês estão a ver o vídeo e cenários live. Quem está aí e me conhece ou não me conhece, subscreva o canal, metam um like, comentem, que isso ajuda-me imenso. E também criem conta na Bet7, tem bónus às quartas, aos dias 7, às sextas-feiras e bónus, obviamente, de registro com o código Big Mac e também na MyBest, o código Big Mac tem bónus às sextas, bónus de registro também, tem melhores bónus no casino, eu não aconselho, mas há malta que gosta de jogar, há cashback de 20% à segunda-feira e há bónus também. Penso que há às quartas-feiras somente para casino. E craque das camisolas, que é quem me veste. Portanto, vamos lá então para este sábado, sabadão. A nível de acompanhamento live vai ser praticamente inteiro, ou seja, vamos arrancar de manhã como costumamos fazer, ali 11, meio-dia e meia, 11, meio-dia, entre o jogo das segundas ligas e da Liga 3 e os jogos da Bundesliga 2. Vimos o jogo do Aston Villa ao meio-dia e meia, depois fazemos a pausa do costume e depois voltamos às 5 para acompanhar os jogos todos até basicamente não haver mais jogos. Portanto, arrancamos na Bundesliga 2 com o Colónia Regensburg. Colónia a 1.28, Regensburg a 8.59, over 2,5 a 1.47, ambas marcam 1.83, golos em ambas as partes a 1.45 e para marcar nas duas partes o Colónia a 1.83. Por que eu estou a dizer isto? Porque o Colónia, primeiro classificado, 46 golos marcados em 31 jogos, não é incrível, mas joga contra a pior defesa da Bundesliga 2, tem 65 golos sofridos em 31 jogos. O Colónia, vencendo hoje, faz 57 pontos, a equipa do Paderborn venceu, ganhou 3 pontos, o Magdeburg foi goleado em casa por o Presson, está aqui em baixo, Bundesliga 2, e é uma boa oportunidade do Colónia se chegar aqui à frente, mais à frente, de distanciar-se aqui deste terceiro lugar
para esta jornada. Portanto, o Colónia a vencer 1.28, eu não gosto do match odds na Bundesliga 2. Eu, entre uma coisa e outra, prefiro mesmo o Colónia para marcar nas duas partes a 1.83, para mim tem imenso valor. Em relação à Bundesliga 1, tem aqui dois jogos selecionados apenas, Leipzig, Bayern Munique e Mönchengladbach contra a equipa do Hoffenheim. De relembrar que do lado do Bayern Munique não há ou não vai haver Harry Kane, joga Leipzig contra Bayern. O Bayern, se vencer e o Leverkusen perder pontos, o Bayern pode ser campeão já esta jornada. Neste momento está a 8 pontos, faltam 3 jogos, portanto poderá ser, aliás, eu tenho ideia, são 18 equipas, são 34 jogos, exatamente, faltam, se o Bayern Munique vencer amanhã é campeão alemão, exatamente, é campeão alemão, se vencer, estava aqui a confundir. Se o Bayern vencer amanhã é campeão, por outro lado, não joga Harry Kane, que é o melhor marcador do campeonato alemão. Joga contra a equipa do Leipzig, que está neste momento em lugar de Liga Europa, a 2 pontos da Liga dos Campeões e a 1 ponto de cair para a Conference League, neste momento situada pelo Dortmund. O Leipzig está a 4.77, Bayern a 1.60, over 1.5 a 1.07, over 2.5 a 1.32, over 3.5 a 1.80, ambas marcam 1.36, odds muito baixinhas, gols em ambas as partes a 1.36 também, portanto eu aqui, é verdade, o Bayern de Munique vencendo aqui o jogo é campeão. Se jogasse em casa eu teria aqui um bocadinho mais de atenção. Por outro lado, o empate do Leipzig não é o resultado pior de sempre. Há ainda oportunidades aqui de recuperar este lugar e está em quinto lugar, portanto não é o pior resultado do mundo. Se olharmos aqui aos últimos 10 jogos de cada equipa, o Leipzig vem de uma derrota por 4-0 fora de portas. É uma equipa não tão over assim. É verdade, tem aqui um 4-0, um 3-2, um 3-1, um 3-1, mas depois temos um 0-0-0, 2-0, 1-0, 1-1. Principalmente em casa, dentro de portas, o Leipzig não é a equipa mais over de sempre. Ou, por outro lado, obviamente, o Bayern Munique é uma equipa mais over, 3-0, 4-0, 2-2, 2-2, 2-1, 3-1, 3-2, 1-1, 2-0 e 3-2. Ainda assim, fora de portas, a equipa do Bayern vem, obviamente, aqui de uma vitória boa contra a equipa do Heidenheim por 4-0, mas tirando isso, nunca passou a linha dos 4. Aliás, mesmo com esse jogo, nunca passou a linha dos 4 golos. Portanto, para mim, eu sei que vou um bocadinho, se calhar, contra a corrente, mas o under 4,5 a 1.44, na minha opinião, é onde estará o valor neste jogo. O under 5.5 a 1.20 também me parece interessante, se vocês quiserem ser aqui um bocadinho mais cautelosos e juntarem a alguma coisa. Em relação ao outro jogo, temos um Borussia Mönchengladbach contra a equipa do Hoffenheim, temos um Borussia que luta, vai tendo as últimas das lutas para juntarem-se aqui à Liga, às competições europeias, e o Hoffenheim que não está muito aflito, nem o Heidenheim, nem o Bochum, que desceu hoje com o não vencer o jogo esta tarde. Não sei se matematicamente está feito, mas praticamente. Joga contra a equipa do Hoffenheim, que tem aqui 30 pontos, 5 pontos à frente da Heidenheim, que já jogou esta jornada. Não sei porque aqui isto não está aqui atualizado. Já jogou esta jornada e empatou a 0 contra a equipa do Bochum, e depois está a 8 pontos da equipa do Kiel. Portanto, não há aqui grande necessidade do Hoffenheim se expor em demasia praticamente em nada. Se olharmos aqui aos últimos 10 jogos, o Mönchengladbach vem de 3 derrotas seguidas, mas marcou em 9 dos últimos 10 jogos e vem em 9 jogos seguidos a fazer gol. Em casa, perdeu contra a equipa do Freiburg, venceu o Leipzig, perdeu contra o Mainz e perdeu contra o Augsburg. Portanto, não são os melhores resultados de sempre. Aqui, a única coisa que eu vou falar é golos em ambas as partes a 1.50, principalmente pelas médias. Não vejo a equipa do Hoffenheim a expor-se em demasia sem necessidade. Por outro lado, temos um Mönchengladbach que tem a obrigatoriedade de vencer, e depois do Hoffenheim estar a perder, passa a ser o Hoffenheim que não tem literalmente nada a perder. Em relação à Liga Italiana, também temos aqui duas equipas a lutar pelo título neste sábado. Temos Lecce Napoli às 17 e Inter Hellas Verona às 19h45. Neste momento, eu enganei-me no outro dia, disse que o Napoli estava com os mesmos pontos do Inter, estava antes do último jogo. Napoli 74 pontos, Inter 71. Joga contra um Lecce que também está aflito, mas um empate até nem é um resultado horrível, está acima da linha d'água, portanto não iremos ver aqui um Lecce muito exposto na partida, e
O Inter, segundo classificado, irá jogar contra Hellas Verona, a equipa que está acima do Lecce, que também já está a 6 pontos acima da linha d'água. O Venezia, que hoje venceu, se não estou em erro, o Turino. Eu tenho a ideia que o Venezia venceu mesmo o Turino hoje. Eu não consigo ver isso. Mas tenho a ideia que o Lecce venceu o Turino esta, esta sexta-feira, portanto, mete aqui um bocadinho mais de pressão sobre o Lecce e Hellas Verona. Em relação a mercado, temos um Lecce a 6.98, praticamente a 7, Nápoles a 1.53, over 1,5 1.33, over 2,5 2,01, ambas marcam a 2. Estamos a falar de equipas que não são assim muito overs. O Lecce nos últimos 10 jogos não tem qualquer vitória, são 3 empates e 7 derrotas. Ainda assim o Lecce é uma equipa que criou aqui algumas dificuldades. Foi empatar a Atalanta a uma bola, perdeu na Juventus, mas fez um golo, perdeu apenas por 1-0 contra a Roma, perdeu por 3-2 contra o Milan, mas marcou 2 golos. Eu tenho a ideia que houve remontada, exatamente, houve remontada. Aliás, houve remontada de 2-0 para 3-2. Perdeu apenas por 1-0 também contra a Fiorentina, mas tem mesmo dificuldades em fazer pontos. Do lado do Nápoles vem de uma excelente fase, são 3 vitórias seguidas, nos últimos 10 jogos tem apenas uma derrota contra a equipa do Como fora de portas, de resto fora de portas não tem grandes resultados. Nos últimos jogos venceu o Monza, uma das piores equipas da Série A, empatou no Bolonha, empatou no Venezia, perdeu contra o Como e empatou contra a Lazio. Portanto, obviamente que a equipa do Nápoles é a favorita, mas eu com o modo 1.53 teria aqui um bocadinho de cautela de trabalhar a favor aqui do Nápoles. Há muita pressão associada, o Nápoles está à frente, não tem tanta obrigação de vencer como tem o Inter, porque estão 3 pontos à frente, ainda assim, vencendo aqui dá mais um passo em frente. São 20 equipas, são 36 jogos, são 38 jogos, faltam aqui mais 3 jogos, portanto ainda há aqui algum campeonato para se jogar e ainda se pode perder aqui alguns pontos do lado do Nápoles. Portanto, ou do Nápoles 1.53 pode ser interessante, ainda assim eu teria aqui um bocadinho de cautela. O over 1,5 1.33 é um modo que eu gosto sempre com equipas que fazem golos com relativa tranquilidade, como a equipa do Nápoles, não é a equipa mais over de sempre, mas é uma equipa que faz golos. Se olharmos aqui aos últimos 10 jogos, bateu no jogo do Turino, no jogo do Empoli, no jogo do Bolonha, no jogo do Milan, no jogo da Fiorentina, do Inter, da Como e da Lazio. Apenas por 2 vezes não veio esse over 1,5, e do lado do Lecce veio também e não veio em 4 ocasiões. Roma, Fiorentina, Udine e Monza. Por outro lado, são 4 jogos seguidos a ver esse over 1,5. Portanto, aqui, o jogo está mais aqui, o over 1,5 para mim pode ser interessante, mas este jogo está mais aqui. Depois em live pode dar-nos oportunidades para alguma coisa, mas o jogo está mais aqui para estarem um bocadinho de atenção à odd do Nápoles, que para mim é uma odd muito, muito perigosa. Para mim o modo justo aqui andava ali à volta de um 60, 1.52 ou 1.53 para mim não tem valor nenhum, e o modo valor teria de andar aqui à volta de 1.65, 1.70, principalmente pela forma do Nápoles fora de portas. Se nós olharmos aqui para fora de portas, são 4 empates e uma derrota nos últimos 10 jogos, ok? Muita, mas mesmo muita. E nos últimos 6 jogos só venceu um, e foi o Monza por 1-0. Eu tenho a ideia que já foi no fim, exatamente, 72 minutos. Portanto, não estou a dizer que o Nápoles pode não vencer o jogo, mas pelo menos para a live tenham um bocadinho de atenção, e se tiverem a oportunidade, que é o que eu vou fazer, levem o jogo para a live, tentem entender se de facto o Nápoles está a ser o Nápoles para ser campeão ou não. E aí, se calhar em live, se o jogo atrasar ali um bocadinho, só de não lateralizar, se o Nápoles não entrar com tudo e ao de não lateralizar ali um bocadinho no início do jogo, poderemos ter a oportunidade de trabalhar a vitória do Nápoles em live. Em relação ao outro jogo, temos Inter contra Hellas Verona. Em condições normais falaríamos desta odd do Inter a vencer na boa, 1.36. O Hellas Verona também aqui a lutar para não descer, mas já te leva 6 pontos de avanço. Obviamente que não é matematicamente possível, mas é um jogo que dão de barato perder aqui contra o Inter, porque é normal isso acontecer. Mas o Inter joga aqui novamente a meio de uma jornada europeia. Deixa-me entrar aqui o fator casa. Jogam novamente a meio de uma jornada europeia. E o que é certo é que depois desta jornada europeia contra a equipa do Bayern, a meio venceu em casa o Cagliari, é verdade, mas logo a seguir à jornada europeia tem 2 derrotas para a Série A, 2 jogos difíceis, em casa contra a Roma e fora contra o Bolonha, e depois perdeu também por 3-0 para a taça Team Cup, para a taça de Itália. Portanto, deixa-me aqui um bocadinho complexo em relação a este jogo. Ainda assim, a vitória do Inter é 1.36, e o Inter para marcar nas duas partes, ou se quiserem ser um bocadinho mais safes, que se calhar é o que vai ser amanhã, golos em ambas as partes no jogo do Inter contra o Hellas a 1.76, para mim é muito interessante. Eu confio mais no Inter do que no Nápoles. É verdade, também tem um modo um bocadinho mais baixo, mas neste contexto
eu prefiro ainda assim ao do Inter. Em relação à Premier League, só tem apenas um jogo, o Aston Villa Fulham, é o jogo aqui. Há um Arsenal Brentford ou Bournemouth, agora já nem estou recordado. Para mim não tem grande interesse, sinceramente. O Arsenal é verdade, está em segundo e pode querer manter aqui o lugar, mas o City já ganhou hoje, são 3 pontos. Se perder, ficar 3 pontos à frente. Segundo para terceiro, não é uma diferença nada do outro mundo. E preferi escolher aqui. Há um Fulham, há um Leicester Southampton também, o jogo dos aleijadinhos, não me interpretem mal. E depois o Ipswich também joga contra alguém, acho que é em Everton. Portanto, não há aqui grandes coisas, tirando, para mim, pelo menos, o Aston Villa. Fulham parece-me ser um jogo muito interessante. O Aston Villa tem de pontuar se quiser manter-se aqui na luta para o top 6 da Premier League. E o Fulham terá, se calhar, aqui uma última esperança. Faltam também 4 jogos ainda. Se vencer, faz 54 pontos, fica a 6 pontos de Chelsea e Nottingham, na melhor das hipóteses, se estas equipas perderem pontos. Portanto, há aqui uma réstia de esperança. Não há nada a perder para o lado do Fulham e o Aston Villa também convém vencer o jogo. Daí eu dizer que este jogo, para mim, é o que tem mais interesse da Premier League. Neste sábado temos o over 1,5 1.22, over 2,5 1.73. Eu teria aqui um bocadinho de atenção a ambas marcam. Não gosto muito da odd, e depois o gol em ambas as partes a 1.70, para mim também é interessante. Se olharmos aqui para os últimos 10 jogos das duas equipas, o Aston Villa vem de 10 jogos seguidos a bater o over 2,5, algo relativamente difícil de acontecer. Nos últimos 10 jogos marcou em 9 e nos últimos 10 jogos sofreu em 7. Em 6, acho eu. Do lado do Fulham, nos últimos 10 jogos não tem todos os overs 2,5, mas tem apenas 3 unders, a contar com este FA Cup, 3 unders, 2,5. Num jogo em que o Fulham tem a obrigatoriedade de vencer se quiser sonhar com alguma coisa. E o empate ao Villa também não serve de muito. Parece-me ser perfeitamente um jogo, ou dos jogos até mais overs desta Premier League, ou desta jornada, ou deste sábado de Premier League. E na por cima ao meio-dia e meio vamos conseguir acompanhar o jogo no Telegram. Em Portugal, e muito rápido, falar apenas da vitória do Lourosa a 1.53, para a malta não se esquecer. O Lourosa se vence, eu não sei se é matematicamente, mas se vence praticamente garante a subida em primeiro lugar para a segunda Liga Portuguesa. Finalmente o Lourosa parece que é desta vez que se vai virar o futebol que já é praticamente profissional no verdadeiro futebol profissional. Joga contra o 1º de dezembro, uma equipa que sofre muitos golos em 10 jogos. Em 11 jogos desta fase sofreu 18 golos, tem apenas 10 golos marcados. Joga contra a melhor equipa da Liga 3, na minha opinião, e em casa, no Caldeirão de Lourosa, o Lusitano a vencer por a 1.53 parece-me um modo bem interessante. Em relação ao Tugão máximo, temos Braga, Santa Clara e Estoril, Benfica. O Braga que perdeu agora aqui o terceiro lugar, não está a atualizar, não sei se calhar já tinha isto aberto antes do jogo terminar. O Braga que está novamente atrás da equipa do Futebol Clube do Porto. O Porto que venceu hoje, o Moreirense fez 65 pontos e o Braga com 64. De fronte aqui o Santa Clara em casa, Braga a 1.73, Santa Clara a 5.22, over 1,5 a 1.44, puta que pariu os overs do Santa Clara, over 2,5 a 2.35, ambas marcam a 2.19 e golos em ambas as partes a 2.16. Nos últimos 10 jogos o Braga vem de 7 jogos seguidos sem perder, se leva 2 empates e 5 vitórias, os empates em Alvalade e em Famalicão, jogos bem complicados, e tem aqui 2 derrotas em Vila do Conde por 2-1 e na Luz para a Taça de Portugal. O Santa Clara vem também, é este Santa Clarazinho, uma pessoa nunca pode saber o que é que contar, mas o que é certo é que o Santa Clara fora de portas empatou com o Estrela, perdeu com o Boa Vista, venceu o Gil, uma equipa que também está lá para baixo, perdeu com o Vitória e empatou contra o Rio Ave. Portanto, a mim parece-me muito sinceramente o momento das duas equipas, o melhor momento que o Braga vai vivendo. Um Santa Clara que eu pessoalmente não gosto nada do futebol do Santa Clara. É um futebol demasiado pragmático. Não estou a dizer que não é legítimo e não estou a dizer que não resulta. O Santa Clara está em 6º classificado a lutar pelo 5º lugar. Portanto, obviamente que isto é mais do que legítimo. Mas, para mim, esta vitória do Braga a 1.75 parece-me ser extremamente parece-me ter extremo valor neste jogo em específico, pelas características das equipas, ok? Vamos ter um Braga com muito mais bola, isto à partida, não é? Vamos ter um Braga com muito mais bola, vamos ter um Braga com mais volume ofensivo, e esta odd, para mim, já pré-live, já tem algum valor. Para mim, uma odd justa, andava ali à volta de 1.65 para o lado do Braga, 1.75 parece-me interessante. Em relação ao Estoril, Benfica, na minha opinião, estamos a falar de um jogo
muito passível de golos. Qual é que é o problema? É que não é só na minha opinião, é na opinião do mercado. Temos Estoril a 10, Benfica a 1.18, over 1,5 1.10, over 2,5 1.36. Eu se quiser ir aqui ao over, à linha dos overs tem que ir ao acima de 13,5. Ambas marcam a 1.93. E depois, se olhar aqui para gols em ambas as partes, está a 1.44 e o próprio Benfica a marcar nas duas partes a 1.61. Se olharmos aos últimos 10 jogos do Estoril, voltamos à mesma tecla, mas são 8 nos últimos 10 jogos bateram o over 2,5, portanto, daí essa situação. Não é de toda a melhor fase do Estoril, aqui vem de uma vitória fora de portas, mas em casa perdeu contra o Braga, perdeu contra o Porto, empatou com o Farense, portanto não é a melhor fase de sempre, ainda assim, nos últimos 10 jogos marcou em 9, em 8 apenas conseguiu marcar contra o Braga e contra o Famalicão. Em relação ao Benfica, venceu por 6-0 a equipa do AVS, venceu por 4-0 o Tirsense, foi vencer o Vitória por 3-0, o Tirsense novamente por 5-0, 4-1 no Dragão, 3-2 ao Farense, 3-0 ao Gil, 3-2 ao Rio Ave e uma derrota no Camp Nou ou no Montjuic, mas também fez golo. E ainda leva aqui um empate a meio, mas também marcou 2 golos. Portanto, é difícil de fugir a estes overs. Agora, mesmo fora de casa, é uma equipa que tem feito golos com regularidade e o Estoril, dentro de portas, ainda assim, perdeu contra o Braga, perdeu contra o Porto, não perdeu, mas sofreu 2 golos contra o Farense, venceu, mas sofreu também contra o Rio Ave, portanto, parece-me difícil o Benfica não vencer amanhã nem no Estoril. Ainda assim, as odds parecem-me todas demasiado baixinhas para abordar algo aqui. Se a odd subir amanhã, provavelmente haverá a possibilidade de trabalhar aqui o Benfica a marcar nas duas partes a 1.61. É a odd que está agora. Se isto valorizar amanhã, poderá ser interessante, mas com estas odds que temos, eu vou aqui falar apenas do gol em ambas as partes a 1.44 para vos deixar algum prognóstico pré-live aqui, mas não é para mim, pelo menos, uma odd que tenha muito valor. Portanto, estamos falados para este sabadão. Para a malta que chegou a este vídeo pela primeira vez, eu sou o Amigo Mac, faço apostas esportivas há muito tempo, profissionalmente, e todos os dias, ou praticamente todos os dias, fazemos aqui o Bom Dia Boas Apostas, onde falamos dos jogos do dia e de cenários live. Quem está e não subscreve o canal, porque se ainda são bastantes, acreditem, subscrevam o canal, metam um like e comentem, que isso ajuda-me a crescer imenso no YouTube. Eu quero crescer aqui nestas plataformas para tentar dar-vos o maior valor possível. Muito obrigado a toda a gente, que tenha sido uma boa sexta-feira para todos, que bata a aposta pré-live que temos no Telegram, que é gratuito, que está na descrição para a NBA. O link do Patreon também está na descrição, temos coisas muito boas a rolar no Patreon, principalmente na Tier 2. Link do Discord para os giveaways semanais da Bet7 também está na descrição e o Instagram também está na descrição. Muito obrigado a todos e que seja um bom dia com boas apostas. Bora, miúdos. Aí está ele.